Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu espero que ele te edifique e que faça você meditar as tuas ações aqui na terra. Porque Jesus espera de nós que nós sejamos misericordiosos com os menos favorecidos. E que um dia nos encontremos todos no céu. Amém? Pegue a sua Bíblia, a Bíblia de papel, para nós meditarmos essa palavra e mudar algumas atitudes que nós vem colocando em prática na nossa vida. Amém? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por tua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés, os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Misericórdia. De nós depende o céu e o inferno. Quanto nós temos feito para viver um céu aqui na terra? Porque não se trata de valores, mas sim de como temos agido com os nossos menos favorecidos. Em um mundo onde nós priorizamos a vaidade, a ganância, existem aqueles que os cães lambem a ferida. E diante desse evangelho, Deus deixa muito claro o que nos espera. O que muda
na nossa vida aqui na terra, diante da vivência da palavra de Deus. Porque não é possível que eu, meditando essa palavra, eu continue ignorando os filhos de Deus. Porque não é normal que nós nos importamos com esses que estão à beira do caminho. Não é normal. Nós vivemos em um tempo onde muita gente está vegetando, enquanto muitos valorizam coisas fúteis da vida. Diante de tudo isso que nós vimos nesse evangelho de hoje, meu Deus, vamos entender que se Deus deixou os pobres, foi para que os ricos melhorassem como pessoa aqui na terra. Porque não vai fazer falta. Não vai mudar a realidade do rico se dá um pouco àquele que não tem. O rico, ele acha que ele tem tudo, inclusive o céu. Mas nós vemos que a colheita do rico diante de Deus é muito dolorosa. Então, meus irmãos, quando esse evangelho nos diz rico, não está falando de milionário, não. Está falando de mim e de você, que temos 2 pratos de comida. Porque muitas vezes nós descartamos no lixo comida. Então, para isso, existem as necessidades que nós, com o nosso pouco, podemos suprir. Diante de Deus, as coisas têm ficado simples de ser vista. Diante de Deus, a nossa história é passada lentamente diante dos nossos olhos. Porque quando lemos essa palavra, podemos entender qual é a vontade de Deus para cada um de nós. E o que muda na nossa vida a partir da vivência do evangelho diária? Ouvimos a palavra, meditamos a palavra, entrando no ouvido e saindo no outro, ou entrando pelo ouvido e saindo pelas nossas ações. Diante de Cristo, nós podemos entender que ninguém é tão pobre que não tenha um prato de comida para compartilhar com aquele que passa fome. Diante de Deus, podemos pensar que não é fácil, não é bonito para aquelas pessoas que ficam pedindo. Aqueles são os pequenos filhos de Deus, que estão ali suplicando a nossa misericórdia e que podemos ou não
ajudá-los. Porque a palavra de Deus já diz: pobre sempre teremos. Por que sempre teremos pobre? Porque são pessoas que vão fazer de nós melhores ou piores. Porque quando o nosso coração não se entristece, não dói com a dor do outro, misericórdia. Então, nós estamos piores do que os próprios à beira do caminho. Porque a dor do próximo é para doer em nós.